Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Para ter competência interpessoal, é imprescindível que o sujeito consiga fazer uma leitura adequada e real da situação social, alcançando os objetivos desejados com a interação. Quando a pessoa consegue atingir seus objetivos com uma conduta que considera correta, ética e sem prejuízo de seus valores, promove sentimentos positivos e de satisfação, enriquecendo a sua autoestima. Só que para que isso aconteça, é importante que a gente tenha ferramentas. Dentre essas ferramentas, a arte de saber ouvir é totalmente necessária. E esse ouvir não é só escutar o que as palavras dizem, mas fazer uma leitura corporal, ouvir a emoção, procurar entender o que a pessoa está dizendo, que às vezes não é aquilo que você está interpretando. Então, ouvir é um requisito essencial para que a gente possa trabalhar bem com as pessoas. A compreensão empática também, né? Ter empatia, entender o sentimento da pessoa, entender o que ela viveu, as vivências dela, conseguir se colocar, entender, compreender o lado do outro é de extrema importância para que a comunicação seja eficiente e para que a ação seja produtiva. Não é só se colocar, eu vou me pôr no lugar do outro. As pessoas têm um hábito, por exemplo, quem trabalha com população em situação de rua. Algumas pessoas acham que tem que dormir na rua com o sujeito para conseguir entender, que tem que comer a mesma comida que ele sentado lá na calçada para que ele reconheça você como igual. Não. Entender que a pessoa está vivendo dificuldade, que ela está naquela situação, que a vivência de rua não é uma vivência fácil, é necessária, mas você não precisa viver em situação de rua para conseguir entender o outro. Pelo contrário, né? Você tem que entender, mas tem que mostrar para ele que tem outras possibilidades, tem que buscar com ele outras possibilidades. As pessoas têm o hábito de achar que ser empático com o outro, que compreender o outro, precisa se pôr na mesma situação. Não. Eu não vou entender uma pessoa que tem uma deficiência física no braço, por exemplo, se eu amarrar meu braço e for me colocar no lugar, ou se eu vendar meus olhos para entender que o outro não está enxergando, não. Até porque a vivência dele é diferente, a maneira dele de entender o mundo é diferente, a percepção dele é diferente, porque quando a gente não tem um dos sentidos, a gente compensa com o outro. Algumas pessoas escutam muito, escutam longe, outras não escutam tanto, não prestam tanta atenção. Cada uma tem uma diferença de percepção, de atenção com as coisas que acontecem. Então, é entender isso, é entender que o outro é diferente, é procurar entender esta diferença do outro, se colocar no lugar do outro, sem precisar estar na posição do outro. Então, é imaginar como, né? A gente dá os pêsames para uma pessoa, você não sabe exatamente o que ela está sentindo, porque o sentir é diferente de cada um. Cada um reage de uma maneira. Às vezes de uma maneira que a gente não concorda, mas entender que é o jeito dele. Entender que é o jeito dele é o princípio real da empatia. A comunicação interpessoal, a comunicação com outra pessoa. E aí nessa questão da comunicação, a gente tem vários bloqueadores da comunicação, que partem da gente, que partem de cada um, que parte do indivíduo. E aí isso não é que assim, algumas pessoas reagem assim, não. Todos nós, seres humanos, em alguns momentos reagimos dessas maneiras. E a gente precisa entender e identificar essas maneiras para poder melhorar. Então, a distorção da comunicação, por exemplo, é quando a gente vê e ouve de acordo com as nossas necessidades, com as nossas experiências, distorcendo a realidade da mensagem. Então, isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece com o outro. Você está tentando dizer uma coisa para a pessoa, mas ela só vai entender a partir... Ela se recusa a entender de outra maneira que não seja a sua realidade, a sua experiência. E aí fica difícil, é um bloqueador. Porque você está dizendo A, mas a pessoa está pensando B. A pessoa está dizendo B para você e você está entendendo A porque você está partindo do seu princípio, da sua realidade, da sua necessidade, daquilo que você queria ouvir, mas não é o que você está ouvindo. Então parte de um imaginário que
bloqueia a comunicação real e faz com que as duas pessoas não se entendam. Às vezes, a pessoa reage, ou eu reajo, seja eu ou seja o outro, com uma incapacidade, falta de habilidade. O que é isso? Às vezes a pessoa simplesmente não entende, não tem habilidade, ouve só aquilo que deseja, interrompe a escuta e acabou. É a partir daquele ponto e acabou, então tem um bloqueio, tem uma incapacidade, tem uma falta de habilidade, que seja pelo não conhecimento daquela comunicação ou por não ter vontade de entender mesmo. Não quero saber e acabou. A pessoa está me xingando, mas eu não quero saber que ela está me xingando, então vira as costas e vou embora. A pessoa está magoada comigo, mas eu não quero entender o lado dela, eu viro as costas e vou embora. Então tem uma incapacidade, uma falta de habilidade. Ou ela está brigando comigo, mas eu não sei o que fazer com aquela informação, não sei como reagir, então faz de conta que eu não estou entendendo. E deixo para lá, porque eu não quero. Tem a questão da resistência, né? A pessoa está me dizendo uma coisa, mas eu não quero entender isso. Então eu resisto, eu não presto atenção, ou eu não reajo como deveria, porque eu não quero tomar conhecimento disso. E tem muitas situações na vida da gente que a gente faz isso. Faz de conta que eu não estou entendendo, que eu não estou vendo. Eu brinco até, por exemplo, com criança. Você fala assim, a criança está subindo no sofá e você fala, se você subir no sofá de novo, eu vou te dar um tapa. Se você subir no sofá de novo, eu vou te dar um tapa. Aí você já está tão cansado daquela situação, a criança vai lá e sobe no sofá e você faz de conta que você não viu. Por quê? Se você vê, você tem que tomar uma atitude, então você faz de conta que não viu. E a resistência ou a rejeição, ela é nesse âmbito. A gente faz de conta que não está entendendo para não ter que tomar atitude. Faz de conta que não está vendo para não ter que ter uma reação, para não ter que se posicionar. Né? Situação política do país. A gente tem que tomar um partido. O lado A ou o lado B. Mas como a gente não quer nem o A nem o B, a gente faz de conta que não é com a gente. É aquela pessoa que fala assim, eu não votei nesse cidadão que está aí, então o problema não é meu, é seu. Seja contra ou seja a favor, se você não votou, você é contra. Então você teria que ter uma posição crítica contrária. Não tem. Como eu não quero me colocar, eu não tenho nada com isso. E não é verdade. A situação social, a sociedade, né? As pessoas em situação de rua, o desmonte da assistência social. Eu nem tomo conhecimento porque eu não quero fazer nada. Eu não quero entender, eu não quero ver. Eu passo pelas pessoas em situação de rua e eu nem olho, para não tomar conhecimento. Porque se eu tomar conhecimento, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, como eu não quero fazer nada, eu resisto em perceber a situação, né, e faço de conta que o negócio não é comigo. Outro bloqueador da comunicação são os julgamentos e os preconceitos. A gente já tem uma ideia formada. E aí a gente não quer se livrar daquela ideia formada que a gente tem, então a gente não presta atenção no que o outro está querendo dizer. Eu já tenho um pré-julgamento, então eu não tomo conhecimento, porque assim, se eu falar o que eu penso, eu vou perder a amizade daquela pessoa. Então eu fico caladinha, porque eu já tenho... Ou, em outros casos mais extremos, eu entro em atrito a partir daquele meu julgamento, a partir daquele meu conhecimento, a partir daquele meu preconceito já formado. E aí eu entro em atrito com a pessoa e acabou a comunicação. Porque a partir do meu princípio, daquilo que eu estou pensando, que a gente vai conversar. Como não tem conversa, porque o ponto é divergente, acabou a comunicação. É um bloqueador da comunicação. Dificuldade de percepção. Em muitas situações, as pessoas se colocam numa situação que você explica A, aí você explica B, aí você muda, você explica C, D, E, F, e nunca consegue se entender. Porque tem uma dificuldade ali de percepção, de entendimento, de pensar no outro, uma habilidade de se colocar no lugar do outro e vice-versa, da pessoa entender aquilo que a gente está falando, que aí não tem empatia e não tem comunicação, não tem como. Então, com algumas pessoas acontece isso. Tem gente que a gente se furta a discutir com ela, a conversar com ela determinadas coisas, porque não vai adiantar. Já tem uma dificuldade de percepção ali, já tem um bloqueio,
que você só vai ficar batendo na mesma tecla, dando murro em ponta de faca, desgastando a relação, e não vai haver comunicação. Não adianta. Eu tenho amigos assim. Eu tenho amigos que eu converso sobre política. Eu tenho outros que eu não falo de política de jeito nenhum. Eu tenho amigos que eu falo da minha experiência na assistência social, da minha vivência. Tem outros que eu não toco no assunto. Porque a pessoa vai querer fazer minha cabeça que a área da assistência social não é legal e que eu tenho que ir para a educação, que eu tenho que ir para a saúde, que eu tenho que ir para outra. E não procura se colocar no meu lugar, me entender, então não adianta. Então, para não perder a amizade, eu não converso esse assunto. E assim é com tudo. A gente tem pessoas na família que a gente não conversa determinadas coisas. Você faz feijão com arroz, você fala determinadas coisas. Tem gente que só serve para brincar, tem gente que só serve para falar sério, que não dá para brincar porque a pessoa não entende. Então, isso são dificuldades de percepção, de empatia que atrapalham a comunicação. E no ambiente de trabalho isso vai acontecer muito, porque cada pessoa tem a sua vivência e tem gente que se fecha assim. Como a minha maior experiência é na área da assistência social, pessoas em situação de vulnerabilidade, eu tive funcionários que não queriam entender o usuário do serviço, o atendido, porque aí comparava com a sua história, com a sua realidade, assim, mas ele está melhor que eu. Ele está comendo carne todo dia e eu não tenho carne. Ele está ganhando as coisas e eu não tenho nada. Ele não trabalha, é um vagabundo e eu tenho que estar aqui trabalhando todo dia. Então, isso são dificuldades na percepção, na empatia e de comunicação. E aí você tem que lidar com esse usuário do serviço que está recebendo essas coisas, mas também tem que lidar com o funcionário que tem que lidar com esse usuário, né? Seu colega de trabalho que tem essa percepção, essa dificuldade, e ir trabalhando a comunicação para desenvolver melhor essa habilidade. Tem o vocabulário inacessível, né? Aí, para ser bem claro, né, é a pessoa de língua estrangeira que não é a sua. Tem uma dificuldade de comunicação, é um bloqueador de comunicação aí. Porque por mais que você queira, e eu tenho uma experiência interessante porque a minha filha é casada com um alemão, que não fala português, fala muito pouco. Os pais dele vieram ao Brasil visitar a gente e só fala alemão, a mãe fala polonês e o pai falava inglês. E aí eu não falo nem polonês, nem inglês, nem alemão, né? Muito mal eu arranho o inglês, aquela coisa que a gente aprendeu na escola, né? Eu não consegui passar disso. E eles ficaram mais de 20 dias na minha casa e a gente teve que se comunicar. Então é muito interessante, porque é um vocabulário inacessível, só que aí tem uma coisa que eu falei agora há pouco, que é a questão do amor. Quando você tem a afinidade, o amor, um sentimento bom em relação da pessoa que te força a querer um entendimento com essa pessoa. Aí você fala linguagem de sinais, você faz um portanhol, um inglês embromation e consegue de alguma maneira se comunicar. Mas se você não tem esta boa vontade e as línguas são diferentes, a pessoa, por exemplo, é um surdo-mudo, fala língua de sinais e eu não falo língua de sinais. Se eu não me dispuser a romper esse bloqueio, é um bloqueador da comunicação. Vai ficar praticamente impossível entender esta pessoa. Eu tive uma vez, no albergue masculino, um rapaz que era deficiente auditivo, mas ele não tinha habilidade, porque ele perdeu a audição por causa de um acidente de trabalho, então ele não tinha sido educado na linguagem de sinais, e ele tentava falar, mas a fala dele, ele falava muito rápido e era meio incompreensível, porque ele não se ouvia. Então tinha muita dificuldade de comunicação com os funcionários. E eu não sou formada em Libras, em linguagem de sinais, não convivo com ninguém que tenha deficiência auditiva, porque quando você convive, você vai desenvolvendo mecanismos. Mas eu sempre tive essa postura de tentar entender o outro, da empatia, né? Tentar me colocar no lugar do outro e de favorecer ao máximo a comunicação. Então ele ficava muito bravo, porque ele ficava com os funcionários, com os usuários, e ninguém entendia o que ele queria e ele ia ficando nervoso e aquilo ia transparecendo mais e ele ia perdendo a paciência. E comigo não.
Eu parava na frente dele e ficava prestando atenção, porque eu não prestava atenção no que ele estava falando, que era meio incompreensível, mas eu prestava atenção nos sinais que ele estava fazendo, na linguagem corporal e conseguia entender. Conseguia traduzir aquilo que ele estava pedindo, conseguia atender o que ele estava solicitando. Então, quando ele ficava muito desesperado, ele me procurava, né? Não era sempre que eu estava ali à disposição, ele me procurava para traduzir aquilo que ele estava querendo dizer para o outro, que o outro não estava entendendo. E os funcionários falavam assim, como que você consegue entender o que ele está falando? Eu não consigo? Eu falei, então, você tem que romper este bloqueio da linguagem, usando outras ferramentas, outro mecanismo, porque é uma linguagem incompreensível aquela, e buscar um outro mecanismo para favorecer a comunicação. E a gente conseguir. Então é isso. Você pode ter um vocabulário inacessível, mas vai ter outras ferramentas que a gente foi falando aqui, da empatia, da percepção corporal, da disponibilidade para entender, né? Você tirar esses bloqueadores e aí vai ter uma comunicação assertiva, vai ter um entendimento entre as partes. Algumas pessoas têm como bloqueador a timidez e a vergonha, né, para se relacionar. Então, aquela pessoa que fala com você olhando para cima, olhando para o lado, se mexendo, e você não consegue entender o que ela está querendo dizer, não consegue se colocar no lugar, não consegue usar as outras ferramentas. Então, a timidez e a vergonha também são bloqueadores dessa comunicação. E aí a gente precisa ajudar essa pessoa, né? Ou se essa pessoa é você, procurar mecanismos para sair desta condição e favorecer a comunicação. O comportamento defensivo é um bloqueador da comunicação. Quando eu vou armada, é aquela coisa, né? O chefe chama para conversar. Você já vai pronto para se defender, você vai armado. E às vezes ele está querendo te fazer um elogio, ele está querendo te fazer uma pergunta, só que você já está tão armado que você demora para entender o que ele está querendo, porque você já chegou lá na defensiva. No relacionamento é a mesma coisa, fala assim, vamos conversar sobre a nossa relação, né? Lascou. Você já vai armado, pronto para se defender. E às vezes não é nada disso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse comportamento defensivo para ele não ser um bloqueador da nossa comunicação. Né? Se desarmar, estar pronto para ouvir, né? Ou dar feedback e receber feedback, estar pronto para ouvir e para falar, né? Então, o comportamento defensivo normalmente faz com que você se arme antes, você já fica imaginando, nossa, eu tenho uma conversa amanhã, o que será que ele vai falar? Se ele falar isso, eu posso responder aquilo. Se ela falar aquilo, eu vou responder aquilo outro. Você já vai armado com 500 coisas e chega lá na hora, às vezes não é nada disso. É uma outra conversa que você não imaginou, só que você está tão na defensiva que vai demorar para entender. Então é um bloqueador da comunicação. E os barulhos? Não é só esse barulho aqui de quando a gente está gravando das obras do carro que passa, não. Os barulhos na comunicação, né, interferem nesse relacionamento. Então quando você fica pensando muito, eu estou aqui para conversar com você, mas eu estou pensando lá no almoço que eu vou fazer amanhã, o compromisso que eu tenho. Isso é barulho, é ruído na comunicação. Quando você não está inteiro naquela conversa, já está pensando. Então a gente precisa aprender, buscar mecanismos, ferramentas para filtrar este barulho. E o barulho mesmo ambiental. Aí já é demais. É muito barulho ambiental. É um barulho ambiental que interfere até no seu raciocínio, então atrapalha a comunicação. A gente pensa no quilo, no real e no que ele está vendendo. Maçã Fuji, só R$2,98 o quilo. O ruído, o barulho, como esse, atrapalha a comunicação, faz você perder o raciocínio. Triste. Então, os ruídos, o barulho na comunicação, ele é um bloqueador dessa comunicação. Você vai pensar em outra coisa. Então, às vezes, não adianta. Tem que procurar o ambiente adequado, o momento adequado. Não o silêncio no sentido literal da palavra, mas tirar
as coisas, os barulhos, os ruídos, os pensamentos que possam atrapalhar essa comunicação. Então é isso, se a gente aprender, desenvolver essas habilidades, se a gente aprender a lidar com esses bloqueadores, a gente vai facilitar a comunicação e facilitando a comunicação, a gente vai facilitar o andamento de todas as nossas relações interpessoais. A gente vai facilitar os nossos relacionamentos sociais, os relacionamentos com a sociedade, com os diversos grupos que a gente vive, com os ambientes em que a gente transita. Então busque conhecimento, busque identificar quais são as suas deficiências e busque aprender ferramentas para lidar com essas deficiências e ajudar as outras pessoas a lidar com elas também. Porque aquilo que a gente aprende para a vida da gente, é importante que a gente aplique e consiga dividir com as outras pessoas, porque isso vai melhorar a nossa qualidade de vida. Então é isso. Se aprofunde, se qualifique, busque ferramentas, melhore a comunicação e você vai melhorar todos os relacionamentos sociais onde você está. Por hoje é isso. Pense, reflita. Não se esqueça de curtir o nosso canal, compartilhar, se inscrever, é muito importante para você receber as novidades, né, no tempo real. Deixe o seu comentário, a gente vai buscar responder, vai buscar atender e nos vemos na próxima. Por hoje é isso. Eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Até mais!